enfim, há aqui algumas questões. Enfim, eu não vou estar isto não é a altura e o momento aqui para estar, digamos, numa discussão com o Licínio relativamente em relação à bondade. Portanto, em termos daquilo que é a questão do ensino à distância e daquilo que representa, com certeza que o Licínio fará, digamos, essa honra de que, aliás, porque também ele referiu, as universidades abertas, portanto, universidades de ensino à distância, são, se quisermos, e o Licínio deu conta disso, enfim, um grande exemplo de um instrumento para a democratização, portanto, ou seja, aquilo que na altura, portanto, nos anos 60, final dos anos 60, em termos de, aliás, até num outro contexto era aplicado, mas foi enfim, no ensino superior, enfim, a nossa telescola, como sabe, começa em 64, não é? Portanto, que tinha a ver com um cumprir para o Estado Social, portanto, e aquilo que enfim, seria, digamos, a questão do Estado Social, uma maior abertura e a possibilidade de chegar a franjas e a setores da população não é possível. E nesta matéria, em termos daquilo que, claro, aqui estamos a diferença do ponto de vista do que é a população estudantil, das universidades presenciais e aquilo que, sobretudo em termos das universidades abertas, para que setores e públicos são vocacionados. E eu perguntava desta forma, portanto, e já ia falar de outras coisas, porque é de coisas, enfim, mais positivas também que quero falar, que é do ponto de vista de, se olharmos para a sociedade portuguesa, e nestas matérias do ponto de vista dos contextos da qualificação da população, e se olharmos que, enfim, desta população portuguesa dos 24, 25 anos aos 64, portanto, as percentagens portanto, da população com qualificações a nível do ensino superior e aquelas que, quer do contexto da OCDE, quer do contexto da União Europeia, portanto, as nossas diferenças são significativas, como sabem. Estamos a falar entre 24% para 40%, 41%. E são uns milhões de pessoas que estamos aqui mesmo no contexto da sociedade portuguesa. Se houver aqui, digamos, situação políticas públicas para avançarmos por aí, porque temos que o fazer também, temos claramente fazer. Como é que o vamos fazer em relação a essas populações adultas? Será voltando eles à situação de gente que está no ativo, na atividade profissional, que vai, digamos, depois ao fim do dia ou ao fim de semana, voltar a um pós-laboral? Não, quer dizer, sejamos claros relativamente a esta situação. E, para além disso, é o seguinte, a questão do ensino à distância hoje, nesta longa história que já tem, enfim, práticas pedagógicas, didáticas, comunicacionais, portanto, já muito desenvolvidas. E nos contextos, e sobretudo nas instituições, portanto, totalmente vocacionadas e direcionadas para o fazer, estamos, portanto, a dizer que tem que haver aqui essa visão, portanto, institucional, que é comum, tem que haver esse pensamento institucional, portanto, que é comum dentro da instituição, e uma política institucional para quê? Para que se possa, digamos, e possamos todos, num quadro, enfim, e agora viu-se, portanto, nestas situações remotas e emergenciais, claro que recorrendo, digamos, enfim, à parafernália da tecnologia e do digital, houve aqui situações que, portanto, onde é que está o modelo pedagógico aí? Não está, portanto, algumas instituições já, de alguma forma, tinham, ou tinham, digamos, em alguns setores e conseguiram, digamos, fazer algum avaliamento relativamente a essa situação. Mas, portanto, no nosso contexto, portanto, é necessário um modelo pedagógico. Esse modelo pedagógico tem que existir e aí está desde aquilo que será, digamos, toda a situação institucional da construção de uma unidade curricular, de um curso, todo o estabelecimento dessa, enfim, como é que dizer, dessa convivialidade que é possível. Atenção, é possível. Eu digo uma coisa, olha isso, voltamos aí. Nós estamos aqui numa situação repare, pelo Zoom. Estamos aqui, isto não é socializar desta forma. Claro que há aqui uma situação física separada, mas não estamos unidos nos propósitos. Então não estamos. Claro que, portanto, há aqui formas enfim, claro que isto tem que ter enquadramento, tem que ser discutido. E eu aí, perfeitamente. Tem que ser discutido, não pode ser de qualquer forma, porque esta matéria,
E esta matéria é muito importante e tem implicações na situação do trabalho docente, porque fazer ensino à distância é 24 horas, 7 dias. Portanto, num contexto em que, de facto, se avança para estas modalidades, enfim, nesta situação, quer seja híbrida ou totalmente à distância, isto tem que ser contextualizado, atenção, e aqui, quer das instituições, enfim, não vale, não temos que enterrar a cabeça na areia sobre isso de maneira nenhuma, porque isso tem que ser uma discussão muito séria. E nós temos esses exemplos quando avançamos, nós, a Universidade Aberta, com parcerias com outras instituições, enfim, de ensino presencial, e que os colegas do presencial depois vão fazer, digamos, ensino à distância, e a questão de dizer onde é que está a regulamentação relativamente a isso, onde é que está a legislação que nos enquadra relativamente a isso, e com razão, com razão. Quer dizer, aliás, isto é uma opinião pessoal, portanto, é evidente, eu estou como o Fernando dizia, portanto, independentemente enfim, das situações e das funções que desempenhamos, é nesse sentido que nos vincula. Mas eu sou adepto, portanto, em termos do Estatuto da Carreira Docente, que ele pode ser, digamos, está estruturado, mas tem aqui uma situação. E isto é importante, e agora lançava esse desafio até para a FEMPROF. Portanto, nesse sentido de se trabalhar nessa dimensão. Portanto, de haver aqui uma legislação relativamente ao enquadramento em termos do trabalho docente, da carreira docente, para os docentes do ensino à distância. Porque isto está tudo misturado. Isto é quase como... Há um aspecto que aqui a gente não fala, embora aqui, enfim, a situação não se coloque aqui desta forma, porque já tem a ver com outras dimensões, mas que é a questão de, portanto, e o André falou de várias coisas, a revisão do RGES, da situação de plano de carreiras, várias situações com o FCT, regulamento, enfim, da avaliação docente. Portanto, mas há aqui uma coisa, quer dizer, que é a situação em que a A3ES, portanto, está e aquilo que, de facto, impõe às instituições ninguém pode, ela pode, portanto, regular, mas ninguém regula. E isto é de facto complexo. Isto para dizer que, em termos daquilo que, e nós sentimos muito isso, a Universidade Aberta, em termos daquilo que é ensino à distância, porque só, digamos, ao fim de 30 anos, só ano passado é que houve, digamos, a legislação para a questão do ensino à distância. Mas fazíamos e apresentávamos ofertas em termos de ensino à distância. Mas o olhar de quem avaliava esta oferta era um olhar do ensino presencial, era uma dificuldade enorme. Portanto, já não falo sequer, digamos, da questão das práticas pedagógicas, portanto, da nossa parte, mas era também, enfim, a incidência que tinha relativamente ao trabalho docente, e muitas vezes isso era questionado. E isto agora para dizer o seguinte: o trabalho docente, e face a algumas situações que agora foram colocadas do ponto de vista de alguma quebra e interrupção em termos de investigação. E estou a falar, digamos, de todos nós colegas em termos docentes. Mas houve aqui um trabalho acrescido do ponto de vista pedagógico. Houve. E terão regulamentos das universidades da avaliação de docentes preparados para contemplar estas situações? Não estão. Não estão. E isso é importante porque ninguém pode, quer dizer, nem em relação aos estudantes, nem em relação, digamos, a todos os que estão neste processo, ninguém pode ficar para trás e ser prejudicado nessa matéria. Portanto, era essa também a situação que eu queria aqui, portanto, deixar nesta situação, enfim, nesta discussão que estamos a ter. Mas eu queria portanto, realçar aquilo que importa do ponto de vista nesta nova normalidade, ou naquilo que vier, digamos, e que surgir naquela situação de propostas, já que o balanço que estamos aqui a fazer de propostas e que as instituições de ensino superior, nomeadamente as universidades, têm que ter, e eu aqui voltava à situação mais
se quisermos, alguma positividade também aqui nesta matéria. Eu creio que nesta situação e nesta possibilidade de maior incidência ou alguma transição para o digital, é preciso as instituições chamar, portanto, da nossa parte, docentes, e sou eu a falar com funções de gestão numa instituição, mas é preciso, de facto, chamar essa atenção para, portanto, o governo, para as próprias instituições. Portanto, nós teremos esse debate que é necessário atender prioritariamente à falta de equipamentos, à conectividade, e foi aqui que nós sabemos que há, digamos, as grandes e as maiores desigualdades. É necessário garantir a estudantes, a professores, a disponibilidade de equipamentos, de serviços, aplicações, linhas de apoio, portanto, e isso, em algumas situações, por mais que digam que, e se quisermos ser corretos em relação a esta matéria, há algumas, enfim, há algumas situações de facto complicadas. Outras escolas e outras instituições, enfim, mais preparadas não passariam por aí, e eu percebo relativamente, e sei, isso que eu conheço também, em parte, portanto, que há outras que não, que estas situações foram salvaguardadas. Por outro lado, é preciso destacar o seguinte, e isso também às instituições, e neste quadro às universidades, e é preciso aqui Para concluir, Domingos, peço... Ok. Que esta matéria, portanto, daquilo que vier a ser a recuperação económica, portanto, e os planos relativamente que aí estão já no terreno e, enfim, experts já, digamos, a pensar, porque se calhar as universidades não seriam capazes de pensar, que é necessário, de facto, haver aqui, digamos, consensos e que haja, digamos, portanto, um reconhecimento, porque é com as universidades, é com a comunidade científica que nós com certeza iremos encontrar as vacinas, ou os retrovirais, ou, digamos, as medidas para poder ultrapassar situações complicadas do ponto de vista económico, do ponto de vista social e até tecnológico. E ficava agora, se houver, digamos, ainda algum espaço para isso. Mas isso é das universidades, esse papel que tem sido